Bom, em Mateus capítulo 16, verso 18, diz o seguinte: Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligares aqui na terra será desligado nos céus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre princípios da igreja. Na verdade, meu irmão, eu gostaria que você entendesse esse diálogo que Jesus está tendo com Pedro, com esse Pedro que a gente acabou de ler aqui. Notem que é nesse texto aqui que Jesus intitula um pescador chamado Simão de Pedro. Que no original, Pedro é Petros, que significa pedra pequena. Você já pensou na razão pela qual Jesus muda o nome de Simão para Pedro? Primeiro, nós precisamos entender que o nome de uma pessoa na cultura judaica, esse nome deve estar estritamente ligado, tem que ter tudo a ver com a personalidade dessa pessoa. E no caso de Simão, não tinha nada a ver, não tinha ligação alguma entre o seu nome com a sua personalidade. Por exemplo, Simão, no hebraico, se diz Shimon, que significa aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e obedece. E no caso de Simão, sua personalidade não tinha nada a ver com esse significado, não tinha nada a ver com esse nome, né? Ele até ouvia, mas tinha muita dificuldade de obedecer. Simão, na verdade, ele era um homem teimoso, um homem duro, um homem de cabeça dura, algo totalmente distante do significado do seu nome. Mas então, chega Jesus, se aproxima dele e diz: Simão, eu digo que tu és Pedro. E Pedro, como eu disse, é Petros, que significa pedra pequena, mas também significa pedra dura. E o que eu acho mais lindo nesse diálogo é o contexto, porque Jesus ele relaciona Pedro na construção, na edificação de um lindo projeto que esteve escondido no coração de Deus desde a eternidade. Um projeto que eu e você conhecemos agora, um projeto chamado igreja. Pois é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está olhando para a igreja através de Pedro, porque a igreja ela é também constituída por pessoas duras, na maioria das vezes, teimosa também. Muitas das vezes, pessoas de cabeça dura, não é verdade? Ou seja, pedras cascudas, pedras duras, pedras pequenas sem valor, mas altamente eficazes para uma edificação. E é isso que Jesus faz, ele pega aquilo que é pior em nós e transforma no melhor para ele. Jesus sabe nos usar, meu irmão. Mesmo aquelas pessoas que têm muita dificuldade, pessoas que têm limites, pessoas que são muito falhas. Jesus é um carpinteiro que não rejeita madeira alguma só porque ela é torta, só porque ela é dura ou sem forma. Jesus tem a arte de aprumar essa madeira. Eu costumo dizer que ele é aquele jardineiro que não rejeita uma flor só porque ela está murcha. Jesus ele tem remédio para essa flor. Ele, na verdade, ele não para de regar sua graça, seu poder, sua misericórdia para nos fortalecer. Podemos até ser como Pedro, meu irmão e minha irmã, duros, teimosos, cabeça dura, mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus tem o poder de nos tornar pedras vivas para uma edificação. E o próprio Pedro teve que reconhecer isso. Quando ele vai escrever a sua carta em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque Cristo, ele é essa pedra principal, a rocha inabalável, o fundamento para a edificação da sua igreja. Ele não pode faltar. Quando ele disse assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, na verdade ele não disse: sobre esse Petros a minha igreja será edificada. Não, Jesus não disse isso. Porque o Petros pode até ser usada para a edificação, mas o fundamento tem que ser sempre Cristo. Podemos até vacilar, os tijolos, as paredes
podem até estremecer com as situações, bem como vírus, Covid-19, crise econômica, muitas notícias ruins, mas o fundamento permanecerá intacto, o fundamento da igreja, pois o nome desse fundamento é Jesus de Nazaré, a rocha inabalável. Por isso que eu gosto daquele salmo, o Salmo 46, que no verso ele diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, a braveza dessas águas furiosas. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele continua dizendo: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Você acredita que Deus está no nosso meio? Deus está no meio da sua igreja? Então crê, meu irmão, não seremos abalados. A igreja não será abalada, porque Deus está no nosso meio. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Você faz parte dessa igreja, desse projeto, a igreja do Senhor. Fique tranquilo. A igreja não está fundamentada em mim, a igreja não está fundamentada em você ou qualquer outra pessoa que possa vacilar. A igreja está calcada naquele que não falha, a rocha eterna, que é Jesus, o nosso Senhor. Jesus, olhando para Pedro, ele fala duas coisas importantes. Na verdade, ele fala para a igreja: te darei as chaves do reino espiritual para dois acessos. E não se assustem no que eu vou dizer aqui: acesso aos céus e acesso ao inferno também. Acesso aos céus porque a igreja, por meio da oração, por meio do nome, por meio da graça, por meio do sangue, somente a igreja tem acesso às partes mais profundas dos céus. Você não tem ideia, meu irmão, da autoridade que Jesus deu a mim e a você. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre ousadia, quando ele escreve em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, entremo-nos com ousadia nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele mesmo nos consagrou por meio do seu sangue, o sangue de Cristo. Eu estava lendo também o Apocalipse 21, verso 9, que fala do momento em que uma das poderosas potestades, um dos 7 anjos, se aproxima de João e diz: venha, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E nesse texto, esposa está escrito com letra maiúscula. E algumas coisas João percebe. A primeira, ele percebe que ele é levado em espírito para um alto e um grande monte. E é onde a igreja sempre teve acesso. Eu entendo que quando ele fala em espírito, que ele foi levado em espírito, é porque não existe outra condição ou qualquer outra tecnologia alguma que possa capacitar o homem de acessar esse lugar chamado de Monte Santo do Senhor. A NASA até conseguiu chegar à Lua, isso se ela conseguiu, mas somente a igreja por meio da oração, adoração, em espírito e em verdade, ela consegue atravessar as galáxias, alcançar o último estágio dos céus, o trono de Deus. E a igreja também tem acesso ao inferno, porque é lá que estão presos os pecadores. A igreja, ela aqui na terra, ela tem um dever, seja por meio da oração, por meio da evangelização, pregação no templo, pregação online na internet, por meio de pequenos grupos, reuniões nas ruas, praças, na igreja. Ela tem o dever de invadir as regiões das trevas para tomar aquilo que pertence ao Senhor Jesus, as almas. Jesus quis dizer que as portas do inferno, elas tentarão resistir, mas elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja ela é poderosa, porque ela é o corpo de Cristo aqui na terra, e você faz parte desse projeto. Eu gostaria de acalmar o seu coração, dizendo que ainda somos a igreja de Jesus aqui na terra, e Ele, o noivo, não nos abandonou. As coisas, meu irmão, pode até parecer, eu repito, pode até parecer fora do controle, mas Ele é Deus. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações.
Jesus está voltando. Jesus está voltando e sem demora. Ele mesmo repetiu em Apocalipse diversas vezes. Ele prometeu isso. E quando ele promete, passa-se os céus e a terra, mas a sua palavra não pode passar. A palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre. Quando ele promete, ele mesmo trabalha para não tardar em cumprir. O último livro da Bíblia repete 4 vezes uma palavra de Jesus, 4 vezes porque ela deve ser dita aos 4 cantos da terra, aos 4 pontos cardeais. E que palavra é essa que Jesus repete 4 vezes no último livro de Apocalipse? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E por último ele diz, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente venho sem demora. E ele mesmo sela, diz, amém, ora vem Senhor Jesus. E em João, capítulo 14, verso 18, ele enfatiza, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu quero dizer nessa noite para você, fique firme, meu irmão. Eu estou falando corrido aqui para não tomar muito o seu tempo. Fique firme, não vacile, porque você está fundamentado em Cristo Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é essa pedra viva por causa do sangue, da graça e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você não está fundamentado em você, porque você vacila mesmo. Você é falho, você é duro como esse Pedro, né, que nós vimos aqui no texto. Mas o fundamento, que é Jesus, não pode falhar. Ele continua sendo intacto. Então nós precisamos ficar tranquilos, porque a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você não desanimar de ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar essa palavra para você não ser engolido por essa onda de desânimo, de se desanimar de ser a ovelha do pasto do Senhor Jesus. Eu tenho visto algumas pessoas que têm desistido, têm se desanimado, têm abandonado o pasto do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o momento que nós estamos vivendo, nesse momento, esse agora, ele é passageiro. A igreja permanecerá. Nós estamos aqui ainda. A igreja está aqui ainda. O noivo não nos abandonou. Temos uma missão aqui ainda. Então a nossa identidade, a identidade que ele nos deu, a identidade dos céus, deve permanecer intacta. Porque essa identidade, ela está fundamentada em Cristo Jesus, que é intacto, é inabalável. Amém, meu irmão? Que Deus continue te abençoando. Eu quero que você seja abençoado e edificado com essa palavra. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida para todo sempre. E eu esqueci de dizer 1 Pedro 5,10, não é verdade? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou sua eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você é o espelho, imagem do Senhor. E já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te
Não consigo ir além do teu olhar. Vai. Dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é meu bem em Deus, nunca em Cristo. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está daqui, que você possui. Isso é com você. Por você. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Diga o ouro eu consigo, declare. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é... Bem forte, bem forte. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você ou deixou de fazer. não mudou o início. Deus escolheu você. A verdade não está naquilo que você Ou sabe fazer. Isto é um mistério de Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já que ainda não chorou. Já é o bastante, Deus é